O lançamento do livro Espírito Santo, Roteiros Culturais e Turísticos marca uma iniciativa de valorização da cultura e de potenciais turísticos do Estado. Para falar mais sobre isso, recebemos hoje o produtor cultural Anderson Valfré e o editor Fábio Brito. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, para começar, Fábio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre do que se trata esse livro. Tá. Veja você, na verdade, nós começamos a trabalhar as unidades federativas do Brasil, são 27, há 40 anos atrás, né? São quase 300 obras publicadas, mas o meu sonho era realmente conhecer um pouco melhor o Espírito Santo. Mas não é simplesmente contratar um fotógrafo, alguém que possa escrever e fazer um trabalho, eu queria conhecer o Estado, né? Então, nós tivemos sim um fotógrafo que veio para cá e que seguiu um caminho que era necessário com o apoio da Secretaria de Turismo, da Setur. Por outro lado, eu falei, não, eu quero complementar isso, ver o vivencial em regiões não consideradas tão turísticas, né? Onde você encontra ainda o forno de barro, que é uma maravilha, você tem ali, digamos, situações que eu vivi no campo, eu passei a infância em fazenda, né? E aqui no Espírito Santo eu reencontrei a felicidade. Ao poder justamente estar vendo o mata-burro. Se eu falar em São Paulo para alguma pessoa mata-burro, eles vão até me processar dizendo que você está tentando fazer alguma coisa contra alguém. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque há muitos anos que não sou tão bem tratado na minha vida. É uma coisa impressionante o que ocorreu. O Anderson acompanhou e foi uma coisa assim belíssima, não é? E o Zig Koch, que veio para cá, que é um grande fotógrafo renomado, ele do Paraná, para ele também foi uma descoberta, né? Eu já vim para cá, já fiz livros aqui anteriormente, mas não com tanta profundidade em termos de vivência, né? Então, não vou falar mais para deixar o Anderson falar, por favor? Tudo bem. Anderson, então, para complementar, né, como que surgiu essa ideia de fazer o livro sobre esses roteiros culturais e turísticos? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradecemos aí o espaço, né, de falar um pouco sobre o lançamento. Isso começa, primeiramente, inicialmente, com o Fábio, um levantamento de pesquisa e tudo mais pelos idos ali de 2021, e nós nos conhecemos um pouco antes disso, em 2019, em Ouro Preto. Eu residi em Ouro Preto, sou capixaba, mas estudava lá na época. Nos conhecemos e desde então começamos a troca de ideias, de projetos e tudo mais. Porém, é em 2022 que Fábio me convida a conhecer esse projeto. Então, ele me apresenta a ideia e, a partir dessa ideia, a gente começa a estruturar ela melhor e pensar por onde que seriam os caminhos de viabilizá-la, digamos assim, né? Então, o projeto inicia dessa vontade conjunta, né, de fazer um trabalho que abraçasse todos os 78 municípios do estado, né? Porque a gente sentia e seguimos sentindo essa necessidade de que o Espírito Santo precisa ser cada vez mais visto pelas belezas que nós temos aqui, pelas tradições, principalmente pelas pessoas que temos aqui, né? Sim. Fábio, como vocês dois falaram, o livro ele traz, né, roteiros de 78 municípios capixabas. Então, como que foi feita essa curadoria, né, com as escolhas de quais seriam os destaques presentes no livro? Essa pergunta é muito boa, é muito interessante, porque de início nos foi dito o seguinte: se você está utilizando a palavra roteiros, então você pensa num roteiro turístico, convencional, de Embratur, de Secretaria de Turismo. Eu falei, não. E através de um texto que possa apresentar ao município, seja desde a sua fundação, a sua emancipação, e o que ele tem de interessante, voltado muito para o lado cultural também, né? Onde você tem a ticumbi, enfim, a capoeira, que muitas pessoas não sabem, acho que a capoeira é só baiana, que vem que aqui tem coisas maravilhosas feitas, não é? Temos assim aqui as festas religiosas, né, e pagãs também. Então, a ideia foi assim, trazer um panorama do Estado, tá? Chamando isso de roteiro por quê? Porque numa segunda etapa a gente quer aprofundar em cada um dos municípios, são 78. Aí você pensa, mas por que você não fez sobre o seu estado? Eu sou mineiro, né? São 853 municípios. Eu não conseguiria. Por mais que eu quisesse, eu sou de Uberaba, tem Chico Xavier, agora tem o Geopar, que tudo que você possa imaginar, mas eu não teria condições. Aqui eu falei, não, eu vou realizar um sonho, eu vou fazer um livro sobre cada um dos 78 municípios. Aí que você ouviu, mas lá não é tão turístico.
Não tem importância, porque o turismo não é só a beleza física do local, nem natural. São pessoas. Você faz amizades, você descobre pessoas que te recebem bem. E eu fiquei muito impressionado em alguns locais aqui, a maneira como parece que como se eu tivesse nascido aqui, não é? Agora, no Brasil, você vê, por que não faz da Amazônia, na Amazonas tem apenas cerca de 30 municípios. É mais complexo. Porque aqui você tem digamos, uma composição multicultural, multiétnica, que é uma coisa maravilhosa. Os filhos que vieram para cá, como isso foi sofrido, né? Inicialmente foi Rio de Janeiro, depois para cá. Então você tem a presença italiana muito forte, a presença pomerana. Muitas pessoas no Brasil não sabem o que quer dizer, o que é um pomerano, de onde veio, da Prússia e assim por diante. E eu tive um grande companheiro aqui que faleceu, até soube recentemente. Ele devia estar, o Santos devia estar com o Guilherme Santos Neves, ele devia estar agora com 95, 96 anos. Eu não sabia que foi quem me abriu a cabeça para entender o Estado, pela paixão que ele tinha. E nós fizemos um trabalho com ele no passado e com um fotógrafo chamado Humberto Capai, isso há muitos anos atrás, e tinha os Beatles daqui. Eu vim para cá, me convidaram para ver os Beatles, que daqui iam para Liverpool. Então, a ideia não é só pensar em turismo para quem vem de fora, é fazer o cidadão conhecer sua própria terra. Eu vejo em São Paulo, eu tenho pessoas jovens que trabalham comigo que não conhecem a cidade, não conhecem o que ela oferece. Eu não sou de lá, tenho um olhar crítico, mas gosto, aprendi a gostar. Eu acho que aqui no Espírito Santo, a minha leitura, quem sou eu para dizer, mas é o seguinte, é preservar o que existe e não deixar que surjam algumas vertentes que possam tirar a alma do Estado. Né? Não é ter prédios, 70 andares na beira de uma praia, não. Nós queremos fazer uma coisa que seja maravilhosa, respeitando a alma daqui capixaba, o Espírito Santense. Para mim foi assim uma dádiva eu ter com ele que é de Linhares poder fazer esse trabalho que agora a gente vai lançar. Esse fato é bem interessante porque eu mesma moro aqui há muitos anos e eu não conheço muita coisa aqui do estado. Eu também sou de Minas, mas estou aqui há 17 anos e alguns pontos até famosos eu nunca fui. Então é bem interessante ter essa oportunidade, né, de conhecer e ver essas maravilhas que tem no estado. Tem que se programar na tua vida, porque para mim, quando me falam lá no futuro, eu falo, eu já sou o futuro. Estou com 73 anos, não dá para eu... Outro dia, brincando comigo, um menininho aí num abrigo, me dizendo, tio Fábio, mas e lá na frente? Eu falei, lá na frente chegou. Certo? Então, o Espírito Santo agora eu queria fazê-lo muito bem feito mesmo, né? Essa primeira etapa é um panorama e depois mergulhar e com uma boa parte da equipe aqui do estado. Um outro fator interessante do livro é que ele também vai ter uma versão em inglês. Por que surgiu a necessidade, né, de fazer essa tradução? Tá. Eu acho que é impossível eu não ter... Eu tive uma vivência em Londres, há muitos anos atrás, que eu fui convidado para ir palestrar sobre o Sudeste brasileiro. Né? Na embaixada, o embaixador me convidou e eu fui como um bom mineiro ignorante, acreditando que eu fosse chegar lá e ninguém soubesse o que era o Sudeste brasileiro ou o que era o Espírito Santo. Todos sabiam. Eram cerca de 300 pessoas que trabalham de maneira aprofundada a questão do turismo. Né? Então, para mim, foi uma surpresa. Eu falo inglês, foi alguns dias antes só para fazer aquela lavagem cerebral de só pensar em inglês. E eu fiquei, assim, agradavelmente surpreso de ver que eles sabiam, sim. Né? Depois eu pensei, não tem... Hoje em dia, o inglês é o Esperanto, é um idioma universal. Né? E nós já fizemos em mandarim, em outros trabalhos, como no Amazonas, em alemão, em árabe. Mas eu falei, não, o inglês desta vez é o primeiro passo para o Espírito Santo. Mas amanhã é muito importante que eu possa ter isso em italiano também. Ou até em francês, embora seja menor a presença aqui, ou em alemão. Eu acho, e em pomerano. Eu acho que o Espírito Santo pode dar um exemplo para o Brasil em termos de respeito ao próximo por ser multicultural e multiétnico. Anderson, agora falando um pouco sobre o lançamento, que já acontece dia 16 de abril. Correto. Como que vai ser, né, esse evento? Onde ele vai ser realizado? Certo. O lançamento ele foi uma construção de um diálogo de longa data, podemos dizer assim, né? Uma conversa que começou já há mais de um ano com o Palácio Anchieta, com a Governadoria do Estado, com diversas secretarias do Estado, e assim então optamos, diante de várias opções, fazer no Salão Santiago, que fica lá no Palácio Anchieta, né, no centro de Vitória, e vai acontecer então nessa quinta, dia 16, como você já pontuou, 16 de abril, a partir das 18h30. Então nós fizemos um trabalho de convocar todos os municípios do Estado, tanto por e-mail, tanto por ligação, tanto por mensagem, para que essas pessoas, esses representantes, seja prefeitos, prefeitas, secretariado e etc., sintam sensibilizados, porque se a gente conseguir chegar neles, é um primeiro passo, Letícia.
é o primeiro passo. A gente sabe do desafio, né? Você está aqui na capital, como você já bem pontuou, não conhece, né? E isso reverbera em todo o estado e em todo o Brasil, da pessoa não conhecer sua própria localidade. Então, nosso trabalho é fazer com que as pessoas, primeiramente os representantes, para que isso depois chegue para todos do município, né? Então fica aí o convite para as pessoas vir participar conosco. O evento ele é gratuito, né? Quem chegar a partir das 18h30 vai ter acesso ao Salão Santiago, no Palácio Anchieta, para participar desse evento que é uma publicação para o povo capixaba. Complementando, né, como que você enxerga a importância do lançamento nesse momento que o Espírito Santo está vivendo? Olha, eu sou nascido e criado e continuo sendo criado, né, aqui no estado. E isso quando o Fábio me apresentou a obra, como falei já anteriormente, é um trabalho que vem de longa data. Voltei para o estado porque acreditando muito nesse projeto. Uma das coisas que me fez voltar para cá falei, Fábio, eu vou voltar para o Espírito Santo porque esse projeto vai permitir que eu também conheça mais do Espírito Santo. E sem dúvida, essa obra, não só enquanto produtor e pessoa, vai possibilitar as pessoas a conhecer mais do Espírito Santo. A importância dela passa também pelo registro temporal deste momento de como que está o Espírito Santo turisticamente, culturalmente, né? Então o registro das pessoas, das memórias, das paisagens, porque a gente sabe que muita coisa se altera ao passar das eras, das gestões e tudo mais, né? Então é um livro também que data um tempo e data a importância da gente preservar o que nós temos ainda, seja em patrimônio ambiental, arquitetônico e humano, né? Então é um livro que ele vai abraçando vários, a gente fala de roteiro cultural e turístico, né? Mas ele esbarra também na questão ambiental, tem muito paisagismo de todo o estado do Espírito Santo. Então é um livro que quando as pessoas abrirem, acho que tem uma palavrinha aí que é encantamento pela sua própria terra que vai ficar, sabe? Fábio, após esse lançamento, né, que vai ser dia 16, como que vai ser feita a circulação, o acesso ao livro? Você sabe que a questão da distribuição é o gargalo para todo mundo que produz livros, né? A gente tem quase 300 obras publicadas desde 1986, dia 10 de outubro foram 40 anos que eu bato na mesma porta, né? Agora ela se abre. Então o que nós fizemos assim, nós fizemos uma parceria com a Aderes, né? Nós vamos estar na feira de 26ª feira de municípios, né? Na Serra, que fui o ano passado, fiquei maravilhado, mas o que mais me encantou não foi nem tanto a questão do turismo, foi que eu vi pai e filho tocando violino. Eu falei pro meu filho, olha o sonho, se eu tocasse violino, meu pai tocava todo e qualquer instrumento. Aqui eu fiquei maravilhado, meio emocionado, achei muito organizado, achei muito bonito, vi a presença pomerana ali, que para mim era uma coisa interessante, ver de maneira voltada para o turismo, depois vê-los em casa, né, que isso é muito bacana. Então, essa distribuição, a maior parte vai ser feita ali durante a feira, né? A gente está mandando para algumas entidades também culturais, entidades de ensino, né? Vão exemplares que vão para a Secretaria de Turismo também e para o próprio Palácio amanhã. Amanhã, os exemplares serão oferecidos para as pessoas que vierem, que forem ao evento. De que forma, né, que o livro ele impacta, né, nessa questão da cultura do estado? Vocês falaram, né, o motivo porque escolheram esse tema de fazer os roteiros, mas como que ele pode impactar? Qual que é a importância dele para a cultura, para o turismo do estado? Tá. Eu acho que para a cultura, inicialmente, é ver que a gente nunca pode privilegiar digamos um município, uma cidade, uma localidade, apenas porque nós temos informações de que ali é importante ir, porque todos são importantes, todos sem exceção. Né? Você tem o ser humano com suas manifestações, tem ali a Cora Coralina dentro da sua gavetinha, ali com seu poema e assim por diante. Né? Essa é a primeira questão. A segunda, eu acho que o impacto ele vai estar bastante visual também, mas é que as pessoas comecem a se questionar. Por que eu tenho uma cidade chamada Laranja da Terra? Né? Quem foi Anchieta? Né? Quer dizer, quem foi esse senhor, né? que você conhece o município, mas não sabe o que foi a vida desse senhor, né? E com que morreu na época, bem velhinho, que com 63 anos a pessoa já era velha. Né? E essa questão de por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo? Né? Em que ano foi? Né? Então, tudo isso você vai levando, e nós temos aqui uma das cidades no Espírito Santo, que é das mais antigas do Brasil, que é Vila Velha.
né, com 490 anos, foi recentemente, e este ano Vitória faz 475 anos. Então eu preciso de 475 razões para amar e melhorar Vitória. E olhar para o seu centro histórico, que a meu ver precisa de muito cuidado, muito carinho, não é? Mas não é só criticando, é propondo alguma coisa, né? Acho que isso é muito bom. Então acho que nesse sentido leva uma reflexão, sim. Há uma reflexão de você pensar que é uma obra que apresenta o todo, mas depois eu queria me aprofundar em cada uma das possibilidades, como fizemos com demais estados brasileiros também. Agora, o que eu sinto muitas vezes, hoje em dia, aqui, além de ser multicultural, tem muita gente chegando, né? Gaúchos vindo morar aqui na capital. Mineiros, você tem aí o paulistas vindo para cá também. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, porque essas pessoas que chegam têm que entender o espírito capixaba, tem que respeitar. E tem que, não é o seguinte, eu sou aqui, mas eu sou carioca, não. Agora, a partir do momento que você optou por estar aqui, você passa a ser Espírito Santense ou capixaba. Então, eu acho que nesse sentido é uma reflexão sobre a importância de respeitar o próximo, de respeitar as culturas distintas, não é? E o turismo é uma faca de dois gumes, né? Ele tem que ser muito bem trabalhado, né? Para que ele possa, digamos, levar a autossustentabilidade de certas localidades. Eu morei na França há vários anos, morei 20 anos fora do Brasil. Fui muito para a Turquia, rodei o mundo. E eu vejo que tem países que souberam trabalhar e outros não. Aqui, como está num momento muito oportuno, diria, para a evolução do turismo como com a indústria turística, como é na Espanha, que foi salva em 2008, plena crise, o que salvou foi o turismo, o PIB foi o turismo. Só que aqui nós temos que pensar em detalhes, né? Então, o detalhe, o que eu acho? Olha o poste torto, olha a calçada furada, tudo isso tem que haver a população entender. Ela entendendo, ela consegue falar, não, gente, vamos participar para colaborar. Né? Que eu vejo muito em São Paulo, essa rua está suja. Eu falei, quem jogou a sujeira? Né? Então, acho que o turismo tem muito a ver com uma questão comportamental, de respeito ao próximo e quem vem de fora de respeito aos locais. É um sonho, mas dá para realizar. E Anderson, o projeto, né, ele contou com algumas parcerias e apoios institucionais. Qual que é o papel dessas parcerias? É importante começar falando nesse tópico, Letícia, que o projeto ele é aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e isso nos permitiu contar com o patrocínio de algumas empresas que estão no Espírito Santo. Aí eu começo citando Bandes, a Brametal, a Imetame, a Engie e a Estel, né? Majoritariamente empresas que estão na região norte do estado devido por eu residir no norte do Espírito Santo e ter um relacionamento, facilitou um pouco esse contato inicial por ali. Então, o patrocínio dessas empresas possibilita que a gente entregue esse produto para os capixabas, de modo objetivo direto, porque a gente não conseguiria fazer a produção sem o recurso da aprovação em lei, né? Então, o projeto ser viabilizado e a gente conseguir realizá-lo não é só um sonho que está sendo concretizado, é um trabalho que é para todo o capixaba. Não é só uma realização aqui minha e do Fábio, da editora, né, das empresas que acreditaram em nós. É um trabalho entregue para todo o capixaba. Então, é essencial que as empresas, que as instituições possam entrar patrocinando ou dando apoio, como foi o caso da Setur, né, a Secretaria de Turismo, que nos auxiliou de diversas maneiras. A FEComércio, em algumas questões de logística, também nos auxiliou. E outras tantas pessoas que auxiliaram, seja com uma reflexão, seja com um contato. Então, uma obra, ela tem muitas pontas, né? Um produto cultural, ela tem muitas conexões para chegar neste momento que nós estamos agora, que é a entrega para a população. Eu só vou cumprimentar que a Secretaria de Cultura nos recebeu muito bem também. Ana Lúcia, não é o nome dela? Da Secretaria de Cultura. Excelente. E tivemos também contato com a Secretaria de Educação, tá? Fomos à Biblioteca Estadual. Eu acho que sim, houve um caminho bem pensado e bem... Só que agora o que ocorre, na minha leitura pelo menos, é o seguinte: como induzir a leitura? Através de imagem, isso induz, né? E como induzir a escrita. Então, esses livros que eu quero fazer sobre os municípios agora, eu quero trazer a população para escrever. Então, se você não souber escrever, não tem importância. Se tiver uma boa ideia, a gente pega um bom copydesk, que transforma isso em um bom texto, veja o que você disse. Ah, eu disse isso, disse. E aí você vai querer ler o texto do outro, que é do seu amigo. Então, você está induzindo a leitura. O Brasil, esse ano, eu estava lendo antes de ontem, aumentou
aumentou a leitura no Brasil, em momentos que todo mundo fala da crise do universo, aí, de livreiros e tudo mais. Mas aumentou em autoajuda, é uma questão mais religiosa e tal. Então a gente quer levar agora que o turismo seja uma fonte de lazer e de felicidade. Eu acredito que assim seja, mas se tiver conhecimento. Né? Não adianta chegar no dia seguinte e falar, mas não tem nada para fazer. Quantas vezes eu assim em São Paulo? Como não tem nada? Você tem opções, né? E aqui tem muitas opções, em 78 municípios. E só um acréscimo aí, um ponto que o Fábio trouxe mais cedo, a questão do respeito, né? Que às vezes o turista chega no território e não respeita o que está ali. Ele está só indo ali por um status naquele espaço. Né? E eu acredito que a obra também faz um convite às pessoas, olha, respeitar a diversidade, né, que está naquele território cultural, artística, arquitetônica, visual, seja o que for. Porque para a gente vivenciar um território, né, a cultura que está aqui no Espírito Santo, que ela é ampla, múltipla, né, eu tenho que primeiro saber que eu vou chegar no lugar e eu preciso respeitar o que está ali. Que é a diferença. É muito diferente. Nós fomos ver as mulheres que trabalham com panela de barro, que trabalho riquíssimo que é aquilo, né? Que trabalho riquíssimo. A questão do Congo, que é tão forte no Espírito Santo que a gente bem sabe. Então, assim, como que eu vou chegar para um grupo de Congo que está ali fazendo um trabalho, às vezes, no voluntariado, porque gosta, porque faz parte da sua vida aquilo, e não vou respeitar? Não pode, né? A questão do Congo, você citou, igual eu falei, né, eu moro aqui há 17 anos, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha tido um contato. Eu fui conhecer mais, foi ano retrasado, assim, na faculdade, durante um trabalho, que eu descobri que existia a questão do João Bananeira, que é até uma lei, né, de incentivo aqui em Cariacica, então, mas eu não conhecia, porque não era muito falado. Eu estudei a vida inteira aqui, mas ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Tem que tomar cuidado na minha leitura, é o seguinte, eu morei vários anos na África, na Costa do Marfim e no Togo. Então você chegava nos hotéis, por exemplo, em Lomé, que é a capital do Togo, ou na época em Abidjan, que não era a capital, mas a cidade mais conhecida, você ia aos grandes hotéis, 5 estrelas e tal, aí traziam os grupos dançando, falando sobre a cultura local. E você sentia que é porque ela estava desaparecendo. Então isso vira quase que um espetáculo, né, exótico para quem vem de fora, né, sendo ocidental, branco, etc. e tal, mas na realidade a verdadeira cultura não está ali. Mas a origem foi. E quando você vai para os vilarejos, ainda subsiste, mas a tendência é desaparecer. E o que me impressionou muito aqui no Espírito Santo é o movimento contrário. Eu acho que as pessoas, assim, os grupos, as pessoas que nós conversamos, elas estão realmente com vontade de que isso tenha continuidade. Né? Alguns países conseguem. Eu morei na França há muitos anos também. A França, apesar de tudo, todas as suas características, né, eles mantêm a tradição. Então, se você tem, por exemplo, um festival na Bretanha, né, um festival bretão, não, eles não vão misturar a música, dizer que a música é daquele festival. Você vai hoje a um carnaval, já misturou com tudo, em Salvador que seja, né? Então você já... Onde estava esse carnaval que nós conhecemos que mantinha suas tradições? No Recife já se mantém, né? Então ali é muito interessante. Entre aspas, proibiram o axé no carnaval do Recife. Não é que proibiram, não era o momento. Né? Então era o frevo que tomava conta. Eu acho que aqui, pelo que eu senti nos municípios do estado aqui, que eu quero conhecer mais ainda, há uma autocontemplação muito respeitosa. Vamos manter o que nós temos. Né? Agora, se deixar, vira uma bagunça, na minha leitura de vida, tá? A essas alturas. Eu acho que o Espírito Santo tem um trunfo muito grande que pode se tornar um exemplo para o país, que eu estou dizendo. O estado que eu achei mais cultural do Brasil até agora foi Pernambuco. Mais que Bahia, que São Paulo, que Minas, de onde eu sou, porque ela tem muito forte essa questão do imaterial que está nas veias das pessoas. Né? E eu senti isso aqui também. Agora, como fazer com que isso não se desvirtue? O que eu estou dizendo é o seguinte, talvez através da educação, que é muito forte, não é? E também do lastro familiar, né? Que isso é muito importante. Mas eu vejo que, a nível de Brasil, isso aqui pode ser um diamante para ser lapidado. Fábio, você disse, né, que já existe ideia de continuidade do projeto. Quais seriam os próximos passos, então? Quais são as ideias, expectativas? Tá, então os próximos passos são os seguintes. Nós temos que divulgar com 78 municípios e alguns já se manifestaram dizendo, olha, eu sei que agora é uma apresentação mais sucinta do Estado, mas aqui nós gostaríamos de aprofundar.
E com certeza tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, digamos, da senhorinha que tem lá seus escritos escondidos, da pessoa que está pintando em casa, que não tem ateliê, mas que pinta no quarto, como eu estou fazendo agora em Morretes, no Paraná, que são 18, inclusive jovens, todas as faixas etárias, não é? E levar também para pessoas que a priori não têm acesso à cultura de uma forma um pouco mais ampla, né? E aí através da educação, através de abrigos, o que for necessário fazer para não ficar parecendo que o turismo é só praia, que eu gosto, tá? Praia, sol, um bom camarão, vai além de tudo isso. Vai muito mais. Por isso que esse lado cultural, eu acho que ele é a grande força do Estado, além das belezas naturais, né? É a minha opinião como mineiro, que o mineiro não tem praia, vem para cá, né? Você sabe, ou vai para o Lago de Furnas, que não dá para comparar. Para finalizar, vocês gostariam de deixar um recado, né, para quem está nos assistindo sobre o livro, sobre o lançamento? Como um bom capixaba, venha conhecer um pouco mais do Espírito Santo, tanto pelo livro Espírito Santo, Roteiros Culturais e Turístico, e também vivenciando o nosso estado. Então, lançamento, dia 16, 18h30 no Palácio Anchieta, Salão Santiago, fica aí o convite, o evento é gratuito e aberto ao público, tá certo? Então, deixo o convite para todos os capixabas estarem conosco e também se permitir a conhecer o Espírito Santo, que é maravilhoso. Agora, o grande slogan, eu sou o capixaba da gema, que eu tenho visto aí que é uma coisa muito bacana. Eu diria, eu sou mineiro de Minas Gerais, né? Tem uma musiquinha. O que está acontecendo aqui agora, eu estou achando que já está havendo uma autoestima muito positiva. Agora, isso tem que ser trabalhado para que o Estado mantenha justamente a sua feição, a sua alma, né? Essa é a minha mensagem. Anderson Valfé, Fábio Brito, muito obrigado pela presença. E para você que está nos assistindo e gostaria de saber mais sobre essa ou outras informações, é só acessar esobrasil.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!